Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um aqui, amém? Amém. Tive esse desafio, de trazer aqui a mensagem hoje. E é um privilégio estar aqui falando da palavra do Senhor. É muito bom termos essa liberdade de falarmos, da palavra do Senhor abertamente em um microfone. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. E hoje, as meninas me deram o tema, o poder transformador de uma decisão, escolhendo viver para Deus, Então, nós tomamos essa decisão de viver para Deus, mas ela não é uma mera decisão simples, não é somente o momento em que levantamos as nossas mãos e viemos aqui na frente, mas vai muito além disso. É uma transformação que Cristo faz em nossas vidas. E eu quero falar com os irmãos um pouco dessa transformação, E vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20. Vamos lá, todos juntos? Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, jogavam bebidas ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Amém. Ó Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por Tua palavra, Deus, exposta aqui neste momento. Amém. Peço ao Senhor, Deus, que eu não venha estar aparecendo aqui, nem o meu rosto, mas que o Teu Santo Espírito possa estar falando, Pai, a cada coração. Que a Tua palavra verdadeira, Pai, possa estar sendo pregada aqui neste momento, Pai. E que Teu nome possa ser glorificado e exaltado através das vidas aqui, Pai. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, aqui está falando de Pedro e André, dois irmãos. Mas eu quero falar de Pedro, E os irmãos vão entender melhor mais para frente. Bom, eu quero falar de Pedro porque aqui nesse momento ele toma uma decisão, Jesus o chama para que ele pudesse seguir a Jesus, pudesse ser servo de Jesus, discípulo de Jesus. E Pedro, ele toma essa decisão juntamente com seu irmão. E precisamos entender aqui que a decisão que Pedro toma não é uma decisão simples, Jesus, ele não convida Pedro para segui-lo naquele dia, para que ele pudesse seguir a Jesus naquele dia e voltasse com a sua vida normal, pescando peixes, sustentando a sua família, cuidando da sua casa. Não, mas é uma decisão transformadora. Jesus não estava convidando Pedro para ser um admirador, dele, alguém que admira e acha bonito os seus ensinamentos, mas Jesus convida Pedro a viver por Jesus, viver para Jesus. Tanto que, como o texto diz, Pedro deixaria de pescar peixes e Jesus o convida a pescar gente, a pescar pessoas para o reino dele. Então, precisamos entender que a decisão que tomamos, de seguir a Jesus, de servir a Ele, é uma decisão que transforma
a nossa vida por completo, né? E passamos não mais a viver para nós mesmos, mas passamos a viver para Cristo, para a sua obra, para que seu reino cresça, resplandeça e apareça nesse mundo. E Jesus, ele quer nessa noite, né, falar com você, para que você tome essa mesma decisão que Pedro tomou. Pois ele nos chama, ele chama a cada um que escuta a sua palavra, ele concede esse convite, né, de segui-lo. E nessa noite ele quer que você tome essa mesma decisão. E com Jesus, né, não existe meio termo. Infelizmente, muitas pessoas querem viver em cima do muro. Muitas pessoas não querem servir a Deus, como Pedro tomou essa decisão de deixar a sua vida ali de costume para poder viver, servir a Jesus. Muitas pessoas não querem e acham que podem negligenciar e negociar esse serviço. Mas com Jesus não existe meio termo. Ou você é, ou você não é. Então, ou você é servo e deixa tudo da sua vida que você considera importante, aquilo que é ídolo na sua vida, você deixa para servir ao Senhor, ou você não é servo de Deus. Você não é servo de Jesus. Você não está disposto a viver para Cristo. Então nós precisamos ter isso em nossas mentes, porque nós podemos até vir à igreja, podemos até servir em algum ministério, mas se nós não estamos dispostos a renunciar pecados, a renunciar coisas terrenas, a renunciar o nosso próprio eu, tudo o que nós fazemos aqui neste local é uma hipocrisia. Mostramos algo, mas não vivemos. Então, decidir seguir a Cristo é uma decisão transformadora e não existe meio termo. Muitas pessoas acham bonitos, né, os ensinamentos de Jesus. Você pode encontrar pessoas aí que admiram Jesus como homem, né, que foi morto porque acreditou até o fim, né, em algo, mas aquele que segue a Jesus não deve flertar com os seus ensinamentos, mas aquele que segue a Jesus, aquele que serve ao Senhor, ele tem que viver no profundo, tem que viver no mais profundo com Cristo, em intimidade com os seus ensinamentos, em intimidade com Ele. E nós vamos aqui, irmãos, eu posso tirar o microfone daqui, porque eu não me sinto muito. Bom, eu quero usar aqui hoje também, na mensagem, a divisa, né, do mês da juventude, né, que fala numa parte que Deus tocou muito no meu coração para trazer para os irmãos, pois esse texto ele nos exorta a algo muito importante e algo que pode se tornar uma barreira que nos impede de servir ao Senhor de todo o nosso coração. O texto, né, ele fala assim, que nós precisamos abandonar, e algumas versões dizem que nós precisamos fugir primeiro do pecado, né? Hebreus 12:1 fala isso, que precisamos abandonar o pecado, pois ele é uma barreira que nos impede, né, de seguir a Cristo, nos impede de continuar, como o texto fala, a nossa corrida de fé. Então, primeiro, precisamos deixar o pecado, pois ele nos impede gravemente de seguir ao Senhor. E se nós estamos vivendo no pecado, acomodados, podemos estar vivendo um engano muito grande. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos e despertados pelo Espírito Santo. E eu quero te convidar nessa noite para ter os seus olhos abertos. Diferente de como alguns pensam, né? O pecado ele não está tão longe de nós.
Muitas pessoas estão tanto tempo na igreja, tanto tempo na cultura cristã, que acham que o pecado está muito longe, que acha que por vir ao templo, que acha por estar aqui ou participando de algo aqui na frente, o pecado está muito longe. Mas não, o pecado ele não está muito longe, muito pelo contrário, ele está muito perto de nós, o tempo todo perto de nós, nos tentando, querendo que nós venhamos a nos afastar do Senhor. E nós precisamos estar atentos nisso, pois nós somos, sem Cristo, completamente pecado. Sem Cristo, a nossa natureza, a natureza que domina a nossa vida é a natureza pecaminosa. E eu quero que a mídia coloque aí Gálatas 2, versículo 20, que é um versículo muito conhecido, né? Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, tomar a decisão de viver para Deus é ter a mesma atitude de Cristo. Cristo ele nos convida a isso, a ter a mesma atitude dele, a participar da sua morte. Ele morreu, foi crucificado, como nós sabemos, e a palavra diz: já fui crucificado com Cristo. Então nós precisamos morrer, o nosso eu precisa morrer, pois o que dominava a nossa vida, o que governava a nossa vida, o que ditava aquilo que nós devíamos fazer é o pecado. Era o pecado. Então nós precisamos tomar essa decisão de ter a mesma atitude de Cristo, pois quando Cristo morreu lá na cruz, Ele cravou na cruz não somente um pecado individual, mas Ele cravou toda uma natureza pecaminosa, toda uma cultura pecaminosa, costumes pecaminosos que tanto nos prendiam. Cristo, Ele cravou ali na cruz, Ele fez morrer. Então nós também precisamos fazer morrer em nós, crucificar juntamente com Cristo todo o pecado que há em nós. Fazer morrer todo o pecado que existe em nós. E agora, o que irá viver? Se eu morrer, o que irá viver? E aí que vem a nossa esperança, Jesus Cristo, pois como nós cantamos aqui, e como nós afirmamos, Ele ressuscitou. E isso não é somente um fato histórico, isso tem grande poder em nossas vidas. Quando Cristo Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. E o que ressuscita é uma nova vida com Cristo. É vida de Cristo em nós. É vida de Cristo nos movendo, dominando a nossa vida. Já não é mais o pecado que nos domina. Já não é mais o pecado que nos domina e o resultado é corrupção, é maldade. Mas agora é Cristo nos dominando. E agora o resultado é glorificação a Deus através das nossas vidas. É isso que a palavra nos diz. E é isso que nós precisamos fazer em nossa vida. Deixar a velha vida e ter uma nova vida com Cristo. E quando Pedro, ele tomou aquela decisão, ele deixou a sua velha vida. E agora uma nova vida teve início. Os irmãos estão compreendendo que essa decisão de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor, vai muito além daquilo que podemos imaginar. Vai muito além daquilo que a nossa mente limitada pode pensar. É uma nova vida, é uma nova criatura. Cristo, Ele nos concedeu isso. Amém? Aquilo que era o nosso fim, aquilo que era a nossa destruição, aquilo que era a nossa condenação e morte, Cristo nos deu uma nova chance. Cristo nos deu uma nova chance e nós não devemos desperdiçar isso. Em Romanos 6:10 diz: quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado,
mas agora que ele vive é para a glória de Deus. E o 11 diz: da mesma forma, olha aí, a mesma atitude de Cristo, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus, eu creio que todo o domínio do pecado nessa noite sobre as vidas dos irmãos aqui nesse momento estará desfeito em nome de Jesus. Que o Espírito Santo vai abrir os olhos, os corações e vai trazer arrependimento nessa noite aqui. Amém? Amém. Diante de tudo isso que nós lemos, que nós vimos em Gálatas, diante de tudo isso, não deixe que o pecado domine a sua vida novamente. Não ceda aos desejos da sua carne. Lá no versículo 12 de Romanos 6 diz: não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Então o pecado está o tempo todo tentando nos seduzir, mas nós não podemos ceder, como o próprio texto diz. Não deixe que o pecado reine sobre sua vida. E diante de tudo isso, faça morrer o pecado que tenta te dominar, né? Diferente do que o mundo prega, né? Hoje em dia o mundo prega muito o amor próprio. Só que as pessoas estão distorcendo esse amor, né? Colocando toda a sua confiança em si mesmo, fazendo de si mesmo seus próprios deuses, confiando em sua própria mente, confiando em seu próprio intelecto, fazendo tudo o que deseja, tudo o que quer. Só que o Senhor, Ele nos convida aqui a renunciar a nós mesmos. Tudo isso que o mundo prega, nós sabemos que não é certo. Nós sabemos que o nosso maior inimigo, que tenta o tempo todo nos afastar do Senhor, está dentro de nós, que é essa natureza pecaminosa o tempo todo, tentando nos afastar de Deus. Precisamos estar atentos e não ceder ao pecado. Em Colossenses 3:5, diz o seguinte: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Então, um texto aqui fala: façam morrer as coisas pecaminosas, os pecados, faça morrer. E aqui logo depois ele faz uma lista, dos pecados que precisam morrer em nossa vida. Então, o que isso tem a ver com o poder transformador de uma decisão, de servir ao Senhor? Isso tem tudo a ver, pois o pecado nos impede de viver para Deus. Ele nos afasta de Cristo. Então, tome a decisão, Como Paulo ele diz: eu escravizo, eu esmurro o meu corpo o tempo todo como um atleta, para que eu possa ser aprovado, para que eu não possa ser envergonhado. Então nós precisamos olhar para nós mesmos e não olhar para nós admirando, orgulhosos, admirando nós mesmos, mas olhando para nós e vendo quão pecadores somos e o quão dependentes de Deus nós somos, o quão dependente da sua graça, da sua misericórdia. Então esmurre o seu corpo, escravize ele para que ele possa entender que ele não é para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. E aí, lá em Mateus 16, versículo 21, continuando aqui, nós falamos aqui do pecado, o texto de Hebreus 12:1 fala que é para deixarmos o pecado e deixarmos tudo, Então ele fala o pecado e deixarmos tudo, E esse tudo, o que é? As coisas que não são pecado, mas que pode ser uma barreira para nos impedir de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor. Pois lá em Colossenses também fala, acabamos de ler:
façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas. Então as coisas terrenas, aquelas que não são pecados, mas que a gente dá tanto valor, a gente coloca tanto como centro de nossas vidas, que acaba tomando o lugar de Deus, que acaba tirando o nosso foco, que acaba tirando o primeiro lugar do Senhor em nossas vidas. E essas coisas podem nos distrair. E eu digo que esse tudo que Hebreus cita seria o mundo, né? Pois o mundo ele nos oferece muitas coisas. E nós precisamos estar atentos para que isso não se torne uma barreira no nosso serviço ao Senhor. Pois Pedro ele cometeu um erro, né? Lá em Mateus 16, 21 fala, né? Desse erro que Pedro cometeu, e Jesus o repreendeu, que diz o seguinte: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então, além aqui do pecado, a divisa nos diz que devemos deixar tudo que nos atrapalha de viver para Deus. E aqui, Pedro, se formos parar para pensar, Pedro não estava defendendo algo errado. Pedro estava defendendo a vida, algo que nós protegemos, né? Muito. Nós evitamos acidentes, evitamos doenças, né? Protegemos o nosso corpo. E Pedro estava aqui tentando proteger Jesus. Só que o propósito de Jesus era diferente. O propósito de Jesus era ser crucificado e Pedro não havia entendido esse propósito. A sua perspectiva estava tanto nesse mundo, seu foco estava tanto nas coisas terrenas que ele havia esquecido, né? Ou ainda não havia entendido o propósito de Deus na vida de Jesus. Então Jesus olhou para aquilo ali e o repreendeu. A Bíblia fala que nós não devemos amar as coisas desse mundo. Nós não devemos amar o mundo, porque o mundo somente oferece aquilo, né, que é atraente aos olhos, aquilo que é perecível, aquilo que passa. E como ao contrário, né, de muitas pessoas, né, nós vemos aí muitas igrejas e púlpitos pregando, né, uma prosperidade nesse mundo e se esquecendo da eternidade, esquecendo da esperança da salvação eterna. Paulo ele nos fala em sua saudação aos Gálatas que Jesus ele veio nesse mundo, né, com um objetivo. E esse objetivo não é que nós venhamos a ter uma vida boa, próspera, né, com bens materiais, casas, carros, né, filhos e mansões e muitas coisas nesse mundo, mas Paulo ele cita que o objetivo de Jesus ao vir nesse mundo, é nos resgatar dele, é nos resgatar deste mundo. E em algumas versões falam que o Senhor veio nos desarraigar desse mundo. E o significado de desarraigar é o mesmo de uma árvore que foi plantada em seu local de nascência, no seu local ali de habitação, como nós, né, somos aquela árvore que foi plantada no mundo, com as suas ideias no mundo, com a sua natureza pecaminosa. E Jesus ele veio nos arrancar pela raiz, né, como se arranca, se desarraiga uma árvore pela raiz. Jesus ele veio nos desarraigar deste mundo, nos tirar dele, nos resgatar deste mundo. E mundo aqui
não é isso que nós estamos colocando os nossos pés, né? Mas o mundo aqui é a era, é o século, é o tempo, é as ideias, é o que move, é o que molda, né, a mente das pessoas. E Jesus, ele quer nos livrar das ideias deste mundo. Assim como Cristo, né, nesse momento aqui, em Mateus, né, Cristo, ele afastou e considerou um tropeço a ideia de Pedro, devemos também nos afastar e estar atentos a tudo que usamos, fazemos e temos nesse mundo. Pois as promessas de Jesus vai muito além desse mundo terreno e passageiro. Pois o Senhor, ele nos promete um reino e estamos aqui nesse mundo aguardando e esperando a volta de Jesus Cristo. E muitas igrejas e muitos cristãos estão perdendo este foco e estão desanimando no seu serviço ao Senhor, ou estão fazendo serviço ao Senhor para poder ganhar coisas nesse mundo, para alcançar coisas nesse mundo, ou para poder se orgulhar, saciar o seu desejo, a sua vontade, para poder se mostrar melhor do que as outras pessoas. Infelizmente, né, parece um absurdo a gente dizer isso, mas infelizmente muitas pessoas estão com esse pensamento. E eu posso dizer aos irmãos que antes de Jesus me transformar, de eu ter um encontro com Jesus, eu mesma tinha esse pensamento, porque eu nasci na igreja, mas não é a pessoa que nasce na igreja que nasce cristão, né? Então, eu tive esse pensamento de orgulho e o Senhor, graças a Deus, me tirou esse pensamento de orgulho e me fez entender, né, que Jesus Cristo é o centro, que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. E que se eu estou cantando, se eu estou pregando, se eu estou fazendo e servindo, é para Ele. Se eu estou vivendo e respirando, é para Ele. Se eu sou filha, é para Ele. Então precisamos entender isso e compreender. Pois muitas pessoas estão se agarrando a esse mundo, às coisas desse mundo, aos bens materiais, a pessoas, e está se esquecendo daquilo que Jesus veio nos oferecer de verdade, que é vida eterna. Ele não veio nos oferecer objetos perecíveis, mas ele veio nos oferecer algo que não é perecível, que não é passageiro, mas algo que é eterno. Ele veio nos oferecer vida eterna. Podemos também cometer o mesmo erro, né, das pessoas lá na multiplicação dos pães, né? Lá em João 6:27, em que as pessoas viram Jesus ali, a multidão viu Jesus multiplicando os pães e os peixes, né? E ali naquele momento eles logo lembraram da sua nacionalidade, de serem da descendência de Abraão, e logo pensaram que Jesus seria como Moisés, né? Que iria guiá-los, que iria tirar eles do domínio do Império Romano. Queriam colocar Jesus como rei, pediram ao Jesus, né, que fizesse maná cair do céu. Eles queriam ter o mesmo poder, a mesma autoridade de Jesus. Eles estavam com a sua mente muito nesse mundo. Eles estavam com a sua mente cheia de orgulho. Mas Jesus, ele fala assim: não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Então devemos buscar, precisamos nos despertar, né? Pois tem se crescido muito um evangelho distorcido, em que muitas pessoas procuram e buscam prosperidade e paz nesse mundo e se esquecem e não desejam mais a eternidade no céu. Tem se esquecido muito. As pessoas têm focado muito, eu digo, não estou dizendo aqui, meus irmãos, que é ruim, que é errado, que é pecado, não.
Mas a gente tem vivido muito uma era em que se tem muita tecnologia, mas a gente é cada vez menos desinformado, é cada vez menos sábio, né? Tem muito trabalho, mas a gente é cada vez menos produtivo, a gente é cada vez menos constante, a gente tem muito recurso, mas a gente é cada vez menos, a gente é cada vez nada, né? Então precisamos ter isso em nossa mente. Pessoas valorizam muito a família, valorizam muito, colocam muitas vezes, os seus filhos como deuses em suas vidas e se esquecem do serviço ao Senhor. Colocam muitas vezes o seu esposo, sua esposa como deuses em sua vida e se esquecem do Senhor, do serviço do Senhor. Se esquecem da eternidade, do céu e ficam com a sua mente aqui na terra. Se esforçam em conquistar, em ter aqui neste mundo e se esquecem daquilo que Jesus nos prometeu. E eu venho te perguntar aqui nessa noite, o que tem tomado os seus pensamentos? Quando você vai deitar no seu travesseiro para dormir, depois de um dia de trabalho, o que tem tocado no seu coração? Em conquistar coisas nesse mundo? Ou você tem tido uma ansiedade, uma vontade de alcançar a eternidade com Cristo? Você dorme pensando, Jesus Cristo está breve para voltar. Ou você dorme pensando, amanhã eu tenho que trabalhar. Eu tenho minhas ocupações, eu tenho as minhas coisas nesse mundo e não tenho tempo para servir, não tenho tempo para orar. Não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para poder vir à igreja. Não tenho tempo. Então Jesus, Ele nos fala também, lá no momento, eu esqueci o evangelho, mas Ele fala do preço do discipulado, Jesus diz que aquele que ama mais pai, mãe, filhos e filhas, e Ele cita, muitas coisas ali, ama mais essas coisas, ou seja, coisas terrenas, ama mais essas coisas do que ele, não é digno dele, não pertence a ele. Quem acha sua vida neste mundo, de acordo com os padrões desse mundo, colocando suas esperanças neste mundo, não tem a vida de Cristo em si, não tem a vida de Cristo nele. Jesus, ele precisa ser o primeiro. Não quero dizer que você vai deixar de trabalhar, que você vai deixar de cuidar da sua família. Não, mas Cristo precisa ser o primeiro em nossas vidas. Para Ele não há exceções, para Ele não há negociação. E nós dedicamos tanto tempo a tantas coisas, que as coisas de Jesus tornam-se uma simples nota de rodapé, a qual ninguém vê e ninguém percebe. Então que você possa analisar a sua vida, Jesus, aonde Ele está? As coisas de Jesus, onde está? A sua família tem estado em primeiro lugar e as pessoas só têm percebido você como uma mulher e um homem que se dedica à família? Uma mulher e um homem que se dedica ao trabalho, ou uma mulher e um homem que se dedica a Deus, se dedica ao serviço do Senhor? Então olhe a sua vida, pois o Senhor Jesus, Ele não se contenta a estar em uma pequena linha na sua vida, que ninguém vê e ninguém percebe, e nem você mesmo percebe, nem você mesmo sente Ele mais em sua vida. Então, quem renuncia a buscar a própria glória, as coisas que o seu eu ama, quem renuncia às coisas terrenas, todo pecado, e vive para a glória de Deus, ou seja, você trabalha, você cuida da sua família, você faz aqui as coisas não para se orgulhar, não para saciar os seus desejos, mas para a glória de Deus. A esse, Jesus promete que realmente encontrará a vida, que realmente encontrou a vida. A decisão de viver para Deus é sua.
Mas a apatia, a covardia, o descompromisso, o raso não são opções. Esses estados aqui não existem no cristianismo, né? A gente costuma caracterizar uma pessoa em um crente raso, em um crente que não tem compromisso, mas isso não existe. Essa pessoa não é crente, essa pessoa não é cristã. Pois aquela pessoa que é cristã vive e serve ao Senhor com a sua vida. Se dedica a sua vida ao Senhor. Jesus quer que você viva ao mais profundo, de forma mais completa diante dele. Ele não quer que você faça o mínimo por ele, mas ele quer que você faça o máximo, se dedique ao máximo, pense nas coisas do alto, faça para ele. Ele quer que seu corpo não seja um instrumento para o pecado, mas um instrumento nas mãos dele, para a glória dele. Servir a Cristo é mais do que uma decisão feita em um momento. É uma transformação radical de ser e viver. E você pode estar pensando nesse momento, depois de tudo que eu falei aqui, você pode estar pensando assim: nossa, e eu não faço nada. Eu não tenho servido, e eu estou pensando a mesma coisa. Quando eu fiz aqui essa palavra, essa mensagem, eu pensei na mesma coisa. Eu não tenho feito. E você pode estar pensando em desistir, ou pode estar pensando em tapar os seus ouvidos e deixar essa mensagem passar, deixar essa palavra passar e continuar vivendo da mesma forma. Mas eu venho te dizer aqui que ter uma vida, ter uma fé estéril não vale a pena. Não pense como aqueles discípulos, de Jesus, aqueles discípulos que o abandonaram, nesse mesmo trecho de João 6, que o abandonaram, disseram que os seus ensinamentos eram muito duros, era uma palavra muito dura, e eles não eram capazes de suportar, de viver aquela palavra, porque é muito duro, é muito difícil, Jesus havia falado para eles que era necessário renunciar. Havia falado para eles que é preciso que eles gastem as suas energias com as coisas do céu. E eles acharam isso muito duro. E você pode também estar achando isso muito duro hoje, nessa noite. Mas eles tomaram a decisão de se afastar. Eles se afastaram de Jesus e o abandonaram. Mas eu creio e eu oro ao Senhor que não tenha ninguém aqui querendo abandonar ao Senhor. Desistir da obra, desistir do serviço ao Senhor. Não desista. Eu te convido a dizer as mesmas palavras de Pedro. O mesmo Pedro que negou ao Senhor. O mesmo Pedro que falou aquilo, de que absurdo de Jesus estar falando aquelas palavras de que ele iria morrer, jamais isso. Mesmo Pedro, ele entendeu a decisão de seguir ao Senhor. Ele entendeu o que é seguir ao Senhor, e ele, naquele momento, ele reconheceu que mesmo sendo complicado, mesmo sendo difícil seguir ao Senhor, ter que renunciar tantas coisas, ter que renunciar a uma natureza pecaminosa, renunciar a esse mundo, negar a si mesmo e carregar a cruz, ele reconheceu que não há vida longe de Cristo. Então o texto fala assim: então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, mesmo que você tenha, diferente do que muitos pregam, o evangelho é sacrifício, o evangelho é negação, é renúncia de si mesmo, é autonegação todos os dias. Diferente do que os outros pregam, mesmo que seja difícil, nós vamos decidir não nos afastar do Senhor.
mas dizer ao Senhor: para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, se somente em ti, Jesus, é que há vida de verdade. Tudo que há neste mundo é ilusão, tudo que há nesse mundo é engano. Somente em Jesus nós temos a vida eterna. Somente em Jesus Ele é o pão. Pão tem significado de completude. Ele nos completa. Ele sacia a nossa fome, sacia a nossa sede. Ele é tudo o que nós precisamos e Ele é tudo o que nós temos. E que venhamos a pedir ao Senhor, assim como Davi pediu no Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Enquanto nós andarmos nesse mundo, venhamos a pedir a Deus que nos guie pelas veredas da justiça, naquilo que é certo, naquilo que o agrada, naquilo que é da sua vontade, e que a sua vontade seja feita em nós. Que as pessoas, ao olhar para nós, não venham ver a nós, mas venham ver a Cristo em nós. Venha ver a Cristo em nós. Que as pessoas, ao receber um abraço, não venham receber um abraço nosso, mas um abraço de Cristo. Que quando eles virem palavras, ouvirem palavras saindo da nossa boca, eles possam sentir a presença do Espírito Santo. Amém? Então se deixe ser usado pelo Senhor. E é essa palavra que o Senhor tocou no meu coração para trazer aqui à igreja, né? E pode orar? Vocês vão falar alguma coisa? Então eu espero que o Senhor, né? Eu creio que o Senhor já falou ao coração da igreja nesse momento e que o Senhor continue abençoando, né, a vida de cada um aqui. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus, ó Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui em Tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pois a Tua presença é real neste lugar, Senhor. Que o Teu amor, Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, Senhor, possa estar, meu Pai, atuando em cada coração aqui, Senhor. Sonda cada coração. A Tua palavra diz que o Senhor tem os olhos como chamas de fogo. O Senhor pode, Pai, ver o mais íntimo do nosso coração. Então olha, Senhor, ver aquilo, meu Deus, que há de errado, aquilo que nos afasta de Ti, aquilo, meu Pai, que nos desvia do foco de Te servir, de viver para Ti, Senhor. Abre os nossos olhos, meu Pai, para que nós possamos ver, Senhor. Ó Deus, nós queremos ver, Pai. Fale conosco, meu Deus. Fale através de nós, em nome de Jesus. Ó Senhor, tira todo o pecado, toda a corrupção, nos lava e nos purifica, Senhor, com o sangue precioso de Jesus Cristo, Pai. Que nós entendemos e sabemos que o sacrifício de Jesus não foi em vão. E nós queremos viver, Pai, para Ti, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra exposta, Pai, a nós aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém.